Salmo 119. Queridos, a exposição do versículo 41 ao 48. Salmo 119, versículo 41 ao 48. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim: Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Meus irmãos, até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, a fim de entendermos a palavra do Senhor, é necessário que o próprio Deus revele a nós. O próprio Cristo disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, quando nós entendemos algo, é porque o próprio Cristo, o próprio Filho, nos revela algo de Deus, a fim de que entendamos algo do próprio Deus. O próprio Cristo, o nosso mediador, precisa nos revelar, precisa nos dar esse dom, esta graça. Então roguemos neste momento, para que o próprio Filho nos ensine, para que não seja uma mera troca de informações, para que seja uma palavra que abençoe de fato nossa vida. Oremos ao Senhor. Deus Santo, Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra. Ó Senhor, e a Tua palavra é perfeita, é imutável, é inerrante, infalível, é poderosa. Ó Senhor, e nós queremos ser transformados por ela. Ó Senhor, nós queremos ser exortados por Ti, confrontados pelo Senhor, confortados também e edificados. Ó Pai, que nós não somente saiamos daqui com mais informações, mas que sejamos ensinados pelo próprio Filho de Deus. Que a Tua palavra, Senhor, atinja o mais profundo do nosso coração, para que haja verdadeira transformação em nossa vida. Ó Senhor, que saiamos daqui alegres, porque a Tua palavra, que amamos, nos traz verdadeira alegria. Nós oramos para que o Senhor ilumine o Teu servo, para que não leve em conta, Senhor, as imperfeições do pregador, para que a Tua palavra seja pregada de modo fiel. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ser cristão é ser distinto do mundo. É ser distinto no agir, no pensar, no desejar. A nossa vida é uma vida de distinção do mundo. E essa distinção, meus irmãos, em algum momento, nos levará a sofrer oposição, escárnio, zombaria, algum tipo de perseguição, insultos. Mas nós vemos que um grande problema, um problema atual dos crentes, é que eles querem fugir de todo tipo de sofrimento, querem fugir das perseguições. Então, adotam uma postura de semelhança com o mundo, porque não querem sofrer retaliações, não querem ser perseguidos e querem evitar esse tipo de oposição. Nós que somos crentes andamos na contramão do mundo. Os nossos valores são diferentes. Nós falamos de um modo que o mundo não fala, nós agimos de um modo que o mundo não age. Mas, infelizmente, muitos cristãos querem evitar esta oposição e adotam uma atitude de semelhança. Vejam, a Bíblia apresenta somente dois povos: os filhos do reino e os filhos do maligno, os filhos da luz e os filhos das trevas, os filhos de Deus, os filhos do maligno, os que andam pela porta estreita e os que entram pela porta larga. Nós não conseguiremos escapar desta oposição. Nós, meus irmãos, sofreremos em algum momento, por causa da nossa fidelidade ao Senhor, algum tipo de oposição. E vejam,
A palavra está nos ensinando aqui o que o salmista, em tempos em que ele era insultado, escarnecido por causa da sua fé, o que ele fez. E nós aprenderemos sobre isso, como lidar com a oposição por meio da palavra. Vejam, o salmista, no contexto geral do salmo, ele está sofrendo perseguição. O salmista é alguém perseguido por causa da sua fé, ele é afligido, ele fica triste, ele está abatido muitas vezes, e ele encontra na palavra de Deus a sua força, a sua alegria, os seus conselheiros. E nós vemos que o salmista não é perseguido por pessoas de pouco poder, mas pessoas de muito poder, pessoas de autoridade. Por exemplo, no versículo 23, que já foi exposto, o salmista diz que príncipes se assentaram e falaram contra ele. Então vejam, pessoas de poder estão contra o salmista, estão se opondo a ele. Mas o salmista encontra na palavra de Deus a sua força. E quanto à estrutura, meus irmãos, desse Salmo 119, eu já tenho explicado para vocês que ele é um acróstico. O acróstico é aquela forma de escrita no qual alguém coloca uma palavra na vertical e ela vai formando outras palavras. Por exemplo, pense na palavra amor colocada na vertical. A de amizade, M de mãe, O de outra coisa e assim por diante. O Salmo 119 é estruturado de acordo com o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. E o Salmo 119 tem 22 estrofes, que são blocos de 8 versos. E em cada bloco, em cada estrofe, uma letra hebraica recebe destaque. Então, a primeira letra de cada palavra, a primeira palavra de cada verso, por exemplo, na primeira estrofe, começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. Na segunda estrofe, a segunda letra do alfabeto hebraico recebe destaque, iniciando os versos. E isso acontece até o final, até terminar o salmo. Agora nós estamos na sexta estrofe, no sexto bloco. E aqui, meus irmãos, nós vemos o salmista demonstrando o seu comprometimento com a palavra de Deus. Ele faz vários pedidos ao Senhor. E nós vemos aqui uma dupla divisão. No versículo 41 a 43, nós temos as orações do salmista, os seus pedidos a Deus. E do versículo 44 a 48, o que ele faz? Qual é a sua resposta? É uma resposta de obediência e de comprometimento. Meus irmãos, nós precisamos compreender, à luz da palavra de Deus, como lidar com oposição. Talvez você já tenha sofrido algum tipo de oposição no seu trabalho, talvez na sua família, talvez na faculdade. E nós precisamos entender como lidar com isso, biblicamente. A palavra vai nos mostrar, meus irmãos, 3 maneiras como nós lidamos com a oposição por meio da palavra. Em primeiro lugar, é clamando a Deus em confiança na palavra. Clamando a Deus em confiança na palavra. É assim que lidamos com a oposição. Então vejam, o salmista, em seu contexto de oposição, como é apresentado no versículo 42, ele faz vários pedidos a Deus. Vejam o versículo 41. O salmista diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. O primeiro pedido que o salmista faz é que Deus derrame sobre ele as suas misericórdias. Meus irmãos, essa palavra misericórdia, ela tem um sentido muito belo nas Escrituras. Ela tem um sentido de um amor leal, amor fiel, amor infalível. E esse tipo de amor, esse tipo de misericórdia, só é derramado por Deus na sua aliança. Os ímpios não recebem esse tipo de misericórdia, esse tipo de amor. Somente aqueles que estão em aliança com o Senhor é que desfrutam desse tipo de misericórdia, de amor especial. Deuteronômio 7, versículo 9, apresenta essa relação entre as misericórdias, que é esse termo, e a aliança de Deus. É dito assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, aqueles que estão em aliança com Deus desfrutam dessas misericórdias, que são as misericórdias do seu amor infalível, do seu amor leal. E vejam que até o salmista utiliza o nome pactual de Deus, que é o Senhor, com letras maiúsculas. Lembrem-se, quando o nome de Deus, Senhor, com letras maiúsculas aparece,
é o nome Yahvé, ou Eu Sou, o nome que Deus escolheu se revelar a Moisés na sarça ardente. E este nome sempre faz relação com o fato de que Deus se relaciona com o seu povo por meio de alianças. Então, é o nome pactual de Deus, o nome do Deus da aliança. E então ele está pedindo, Senhor, que as bênçãos da aliança, do teu amor leal, as tuas misericórdias, venham sobre mim neste momento. E ele pede também, não somente por misericórdias, mas por salvação. Vejam, aqui não é a salvação dos pecados, é a salvação da sua circunstância. É uma espécie de libertação que ele deseja. O salmista quer isso, ele quer ser liberto daquela situação. Ele quer a salvação. Meus irmãos, vejam que coisa maravilhosa. Quando falamos de misericórdia e de salvação, falamos de coisas de que não merecemos. Misericórdia pressupõe que nós não merecemos. Não merecemos porque somos pecadores. Porque existe um abismo de distância entre o Criador e a criatura. Aquele que, por meio da sua palavra, faz todas as coisas acontecerem, e nós que não temos poder algum. Aquele que é imutável, todo-poderoso, e nós que somos pó. Mas vejam, nós podemos clamar a esse Deus todo-poderoso e ele nos ouve. E ele derrama a sua misericórdia sobre nós. Mas vejam que o salmista fala das misericórdias. É mais do que uma, são várias. E é isso que nos sustenta, as misericórdias de Deus. Meus irmãos, todos os dias Deus derrama a sua misericórdia sobre nós, todos os dias. As suas misericórdias se renovam todos os dias sobre nós, que estamos em aliança com Deus. Vejam que coisa maravilhosa, o Deus Todo-Poderoso entra em aliança conosco e nos faz alvo, objeto da sua graça. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. E vejam que os pedidos que o salmista faz, ele faz, como termina o versículo 41, segundo a tua promessa. Meus irmãos, isso nos ensina algo importante. Todas as orações devem ser feitas de acordo com a palavra de Deus. É isso que o salmista pede. Senhor, derrama sobre mim as tuas misericórdias e a tua salvação, segundo a tua promessa, de acordo com a tua palavra. Nenhuma oração deve ser feita além da palavra. Ou seja, a palavra limita as nossas orações. Deus estabeleceu coisas lícitas para pedirmos, orarmos sobre. E a palavra é esse manual. Nós não podemos pedir, não temos o direito de pedir algo que Deus não ordena ou que Deus proíba em sua palavra. Todas as nossas orações são reguladas pela palavra de Deus. E o salmista quer experimentar as promessas de Deus. Ele quer experimentar mais das misericórdias, mais da salvação do Senhor, porque isso o ajudaria a lidar com a oposição que ele estava sofrendo. Meus irmãos, todos nós deveríamos orar desta maneira, para que Deus nos faça experimentar mais das misericórdias dele, para que Deus fizesse com que nós experimentássemos mais das suas promessas. Vejam quantas promessas temos na palavra de Deus. Pense naquela bendita promessa que Cristo disse aos seus discípulos: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deveríamos orar para que Deus fizesse com que nós experimentássemos mais dessa promessa, para que fôssemos mais aliviados por Cristo Jesus. Então ore desse jeito. Em tempos de dificuldade, de oposição, ore desta maneira: Senhor, eu quero experimentar mais das tuas misericórdias, quero experimentar mais das tuas promessas, porque assim, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus vai melhorar muito. Vai melhorar muito. E vejam o resultado disso, que é o versículo 42. O salmista pede, e então ele diz: E saberei responder aos que me insultam. Esse é o resultado do pedido feito no versículo 41. Ele pede pelas misericórdias, pela salvação segundo a promessa de Deus, e ele diz: Então, depois de ter recebido a tua misericórdia e salvação, eu saberei responder àqueles que me insultam, àqueles que se opõem a mim. Vejam, o salmista está sendo insultado, escarnecido, perseguido por causa da sua fé. Isso é uma coisa muito comum no livro dos Salmos. Nós vemos em diversos momentos, em diversos salmos, os ímpios chegando diante dos servos de Deus e perguntando: onde está o seu Deus? Onde está aquele em que você crê? E o salmista quer responder a esses ímpios que fazem esses tipos de pergunta.
Desde a queda, meus irmãos, há uma guerra entre duas descendências. Os ímpios sempre querem afrontar o povo de Deus. Os filhos do maligno sempre querem zombar do povo de Deus. Porque desde o Éden é assim. E ao sermos salvos, Deus nos coloca em sua família e nos coloca contra o mundo. Lembrem-se do que Cristo disse aos seus discípulos na sua oração sacerdotal, João 17. Ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Vejam, Jesus apresenta dois motivos pelos quais o mundo odeia os seus discípulos. Em primeiro lugar, é porque Cristo tem dado aos seus discípulos a sua palavra. E em segundo, porque eles não são do mundo, não pertencem ao mundo, assim como Cristo não pertence. O mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Porém, meus irmãos, o fato é que muitas vezes o mundo não nos odeia. E isso deveria nos causar algum desconforto. Não é que nós vamos sair por aí criando inimizade. Não é que nós vamos sair por aí criando inimigos. Mas é que muitas vezes o mundo não nos odeia porque nós nos assemelhamos a ele. Porque nós somos covardes, muitas vezes, e não damos a nossa opinião. Não nos levantamos em favor da verdade. Muitas vezes nós não temos coragem de falar contra o que os ímpios estão falando. E por isso o mundo não nos odeia, porque nós nos assemelhamos a ele. Meus irmãos, a igreja de Deus, ela se destaca não pela sua semelhança, mas pela sua distinção, porque nós somos distintos do mundo. Se nós não salgarmos, qual é o proveito da nossa vida? Se nós não iluminarmos, que tipo de luz somos? A igreja de Deus é distinta do mundo. Nós queremos manter bom relacionamento com todo mundo, mesmo que isto custe algum princípio bíblico. Nós queremos estar em paz com todos. Então nós temos que pensar, a nossa fé nos distingue do mundo? Será que quando olham para nós, veem pessoas distintas? Será que quando olham para nós, veem a pessoa de Cristo com as suas virtudes, com seu amor, até mesmo pelos inimigos? Meus irmãos, Tiago disse assim, que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como sermos amigos do mundo e amigos de Deus. Você vai ser amigo de um e inimigo de outro. Não tem como abraçarmos os dois. E é muito possível, meus irmãos, que os inimigos do salmista estivessem dizendo isso. Deus abandonou você. Deus deixou você de lado. Deus não vai dar graça, não vai livrar você dessa situação. Então o salmista está apresentando que quando Deus der para ele a misericórdia e a salvação, isso vai refutar os ímpios. Então, as misericórdias e a salvação do salmista seriam uma espécie de refutação, para que os ímpios fossem calados. Vejam, ele deseja estar pronto para respondê-los. Isso é algo que nós vemos sendo ensinado no Novo Testamento. Nós devemos estar prontos para respondermos àqueles que pedem razão da esperança que é em nós. Foi isso que Pedro disse. Pedro disse o seguinte: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Meus irmãos, nós temos a obrigação de conhecer aquilo que cremos, a fim de darmos a razão do porquê cremos naquilo que cremos. Quando somos afrontados por causa da nossa fé, nós temos que saber responder. Nós temos que dizer, eu creio nisso, por causa disso, por isso. Porém, é muito raro, infelizmente, vermos um crente bem preparado para responder às indagações dos ímpios, de modo que o ímpio fique calado. Meus irmãos, é uma vergonha para nós, muitas vezes, não sabermos explicar por que cremos naquilo que cremos. Não é que todos nós deveríamos ser doutores da lei. Não é que todos nós deveríamos ir para o seminário. É porque deveríamos ter um conhecimento tão profundo da palavra de Deus. Porque deveríamos ter tanto conhecimento que quando o ímpio viesse até nós, estaríamos prontos para falar. Mas muitas vezes nós não sabemos. Não sabemos por que cremos naquilo que cremos. Irmãos, lembremos, a nossa fé não é uma fé cega. Não somos fideístas, ou seja, aqueles que têm uma fé cega, que não têm uma fé racional. Nossa fé é racional.
nós cremos em coisas lógicas. Deus é um ser lógico. E ele apresenta verdades aqui que nós podemos entender, estudar, aprender, para demonstrar para o nosso próximo isso. Então nós temos a obrigação de conhecer a palavra de Deus, de modo a refutar os ímpios, aqueles que pedem razão da esperança que há em nós. E qual é o fundamento da fé do salmista que vemos aqui? A sua confiança na palavra. No versículo 42, ele diz: pois confio na tua palavra. A palavra para o salmista é algo confiável, porque é a palavra de Deus. Meus irmãos, o livro que nós temos em mãos, o livro que temos em mãos, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, Soberano, escreveu este livro por meio de homens pecadores, sim, é claro. Mas fez com que esses homens não imprimissem o seu pecado no texto. A palavra é santa, não tem erro algum, é inerrante, é infalível, porque é inspirada por Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo inspirado significa algo que é soprado, que sai da boca de Deus. Então a palavra é palavra que sai da boca do Senhor. E por isso é inerrante, infalível, ela é poderosa. Mas parece, meus irmãos, que nós não confiamos tão profundamente assim na palavra. Muitos crentes já deixaram de dar crédito à palavra de Deus e preferem dar crédito à sabedoria humana, ao que é dito pelo mundo. Veja, o salmista está sendo insultado, ele está sofrendo oposição, mas ele confia na palavra, porque a palavra é confiável a ele, a palavra é fonte de verdade. Mas muitos de nós, nas dificuldades atuais, buscam outros meios para lidar com as suas situações. Por exemplo, quando um casal tem crise no relacionamento, não pensam em buscar a solução na palavra de Deus. Não pensam nos seus pecados de orgulho, falta de paciência, falta de amor ao próximo, e vão buscar terapia de casal, na sabedoria que o mundo vai oferecer. Ou pense em alguém que sofre de ansiedade, e essa ansiedade é fruto de incredulidade. Não confia na soberania de Deus, não confia que o Senhor está provendo para ele, e vai buscar nos médicos da alma, na psicologia, para tratar o seu próprio pecado. Meus irmãos, muitos de nós já deixaram de confiar na palavra, mas nós precisamos confiar na palavra como palavra de Deus. Nós devemos saber, meus irmãos, que aqui na palavra do Senhor, nós temos a resposta para todos os anseios da nossa alma. Na palavra de Deus temos a resposta para todos os anseios da nossa alma, porque é a palavra de Deus, não é palavra dos homens. E esse grande desejo do salmista de responder aos que o insultam, o levam a fazer o pedido do versículo 43. Ele diz assim: não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Vejam que o salmista não quer que a palavra da verdade, ou seja, a palavra de Deus, saia da sua boca. Ele tem a consciência de que se a palavra de Deus está em sua boca, em seus lábios, é porque Deus dá essa graça para ele. E ele entende que se Deus retirar essa graça dele, ele não vai ter a palavra em sua boca. Ele não vai ter a palavra de Deus com ele. E ele deseja ter essa palavra da verdade, porque a palavra da verdade refuta as mentiras de Satanás e dos seus seguidores. Ele quer essa palavra perto dele, porque ele quer calar aqueles que se opõem a ele. Vejam que a sabedoria do mundo sempre se oporá à sabedoria de Deus. E a nossa mente e o nosso coração, meus irmãos, só estarão firmes contra a sabedoria do mundo, contra as ciladas de Satanás, contra aqueles que escarnecem da nossa fé, contra aqueles que são os nossos opositores, se estivermos firmes na palavra da verdade. Diante da oposição, meus irmãos, então, clamemos a Deus em confiança na palavra. Por que o salmista ora a Deus pedindo misericórdia? Por que ele quer que a palavra da verdade esteja em sua boca? Por que ele clama? Porque ele confia na palavra de Deus. Nós devemos fazer o mesmo. Em dificuldades, clamar a Deus, que experimentemos mais das suas promessas, que a palavra da verdade esteja sempre conosco, a fim de que nunca percamos a nossa fé.
mas clame reconhecendo que as misericórdias de Deus só vêm sobre a sua vida por causa de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós somente somos alvos da graça especial de Deus porque Cristo Jesus veio ao mundo, porque ele teve uma vida perfeita, porque ele cumpriu toda a lei do Senhor e morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitando ao terceiro dia. É porque Cristo, meus irmãos, teve uma vida perfeita. É porque Cristo morreu por nós, viveu por nós, é que nós somos alvos da graça do Senhor. E é por isso que podemos clamar ao Todo-Poderoso. Como nós, que somos pecadores, temos o direito de nos achegarmos diante de Deus e pedir misericórdia por causa de Cristo Jesus. É por causa dele. E quando clamamos, Deus certamente nos ouve e certamente nos dá aquilo de que necessitamos. Meus irmãos, então, como lidar com a oposição por meio da palavra? Em primeiro lugar, clamando a Deus em confiança na palavra. Confiar na palavra de Deus e clamar ao Senhor. Segundo lugar, é obedecendo a palavra para compartilhá-la. Obedecendo a palavra para compartilhá-la. Versículo 46, 44 a 46. O salmista diz no versículo 44: Assim observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre. Percebam, o salmista fez vários pedidos. Versículo 41, versículo 43, ele pede coisas ao Senhor, pede misericórdia, salvação, para que a palavra da verdade esteja em sua boca. E agora, ele responde a essa graça do Senhor. É muito possível que ele já tenha recebido a resposta das suas orações. E então, ele se volta e, em resposta, ele diz que vai obedecer a Deus. Meus irmãos, a resposta adequada para a graça de Deus em nossa vida é obediência. Se você é abençoado por Deus, o que Deus deseja de você é obediência à sua palavra. Que você o obedeça, cumpra os seus mandamentos. E vejam, isso continua no versículo 45. Ele diz: E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Vejam que figura muito interessante. Ele diz: E andarei com largueza. Literalmente, a expressão com largueza significa um espaço largo. Então é como se o salmista dissesse: Eu andarei em espaço largo. Uma figura para falar sobre liberdade e tranquilidade. Ele está falando: olha, se a tua graça e misericórdia, tua salvação vierem sobre mim, eu andarei com tranquilidade, andarei com liberdade. Meus irmãos, para nós, obediência a Deus não é escravidão. O salmista está falando sobre duas coisas que estão inteiramente relacionadas na Bíblia, que é obediência e liberdade. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, então é que somos livres. O que acontece hoje é que muitos não cristãos olham para a vida de um cristão fiel, que obedece às muitas normas que Deus nos dá, e então os não cristãos olham para a vida desse cristão fiel e dizem assim: olha lá aquele cristão, ele segue muitas regras, ele é escravo da sua religião. Meus irmãos, não é verdade. Quando a Escritura fala sobre obediência, ela fala sobre liberdade também. Os não cristãos é que são escravos. Eles dizem que podem fazer aquilo que desejam, quando querem, onde querem, mas na verdade eles são escravos do próprio pecado. Nós é que somos livres quando obedecemos a Deus. Quando Tiago, no capítulo 1, versículo 25, fala sobre a palavra de Deus, ele chama a palavra de Deus de lei da liberdade. Ele está dizendo que quanto mais alguém obedece à palavra de Deus, essa pessoa é livre. Quanto mais alguém se distancia da palavra, mais ela é escrava do pecado. Por isso, meus irmãos, saibamos disso, nós somos livres quando obedecemos a Deus. Quanto maior santidade, maior liberdade. E quanto maior maior a corrupção, maior o pecado, maior a escravidão. Cristo disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguém só é livre quando Cristo o liberta. Se não houver essa libertação, o homem ainda estará escravo dos seus pecados. Mas vejam o que acontece no versículo 46. O salmista diz: também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Vejam o compromisso do salmista de testemunhar. Vejam, parece que o salmista obteve a resposta do seu pedido no verso 43.
Ele disse: Senhor, eu quero que a tua palavra da verdade não saia da minha boca. E agora ele diz: eu vou testemunhar perante os reis. Então parece que Deus concedeu a ele. A palavra da verdade está na boca do salmista. E o que ele diz? Eu vou testemunhar perante os reis. E vejam, provavelmente esses reis são os que estão se opondo ao salmista. Os que estão o insultando. E ele diz que não se envergonhará. Meus irmãos, a vergonha é um dos maiores obstáculos para o testemunho de um crente. A vergonha pode ser usada muitas vezes como desculpa. E muitos usam a vergonha como desculpa para não proclamar o evangelho. Muitos dizem assim: eu sou tímido. Essa é minha personalidade. Eu sou introvertido. Meus irmãos, isso são maneiras de tentar justificar o pecado e não obedecer à ordem de Cristo para que proclamemos o seu evangelho. Cristo disse que aquele que quer ser o seu discípulo deve negar a si mesmo e segui-lo. Negar a si mesmo inclui a personalidade, inclui também a nossa timidez, a nossa vergonha, a nossa covardia. E vejam, mesmo diante de reis, ele vai testemunhar. Não são pessoas comuns, diante de pessoas de autoridade, pessoas que podem prejudicar o salmista, pessoas que podem talvez prendê-lo, porque tem poder. E nós vemos que na história bíblica, muitos homens de Deus testemunharam perante reis. Daniel, Esdras. No Novo Testamento, Jesus também fala isso aos seus discípulos, que eles, por causa de Cristo, seriam entregues aos governantes, aos reis, para testemunharem. E vejam, nós também somos chamados a sermos testemunhas de Cristo. Meus irmãos, o Evangelho é uma boa notícia, uma ótima notícia, uma notícia que transformou a nossa vida. E nós não queremos falar disso para o próximo. Quando nós recebemos uma boa notícia, nós queremos falar para o outro. Nós queremos contar da nossa alegria, da nossa felicidade. Deveria ser o mesmo com a mensagem da salvação. Vejam, o nosso maior problema foi resolvido. Na cruz do Calvário, Cristo levou sobre si o nosso pecado. A nossa vida com Deus está restaurada. Vejam que notícia maravilhosa. E nós deveríamos levar isso para os outros. Vejam essa salvação, que coisa maravilhosa, que transformou minha vida. Mas muitos têm vergonha. E nós não podemos deixar de falar disso. Não podemos deixar de testemunhar. Meus irmãos, esse é um dos propósitos da nossa vida. Será que a nossa vida se resume a vir à igreja domingo após domingo? Não participarmos da expansão do reino de Deus? Será que é suficiente nós estarmos sentados no banco de uma igreja toda semana, não fazendo nada? Cristo nos salvou para quê? Não tem propósito na nossa vida? Tem sim. Propósito de testemunhar, de falar de Cristo, falar o que Ele fez em nossa vida, para que sejamos servos dele, que ajudam na expansão do reino de Deus. Jesus, em um momento, disse que a boca fala do que está cheio o coração. Isso pode resumir muito bem o que é evangelização. Alguém fala do que está cheio o coração. Se essa pessoa só fala de futebol, de filme, de programa, é porque o coração está cheio disso. Mas se ela quer falar de Cristo, das bênçãos do Senhor, do seu relacionamento com Deus, é porque o seu coração está cheio do Senhor. Então a boca fala do que está cheio o coração. Então analisemos a nossa vida. Vejamos, meus irmãos, se de fato temos testemunhado, se de fato temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá. Todos os dias, Deus nos dá uma oportunidade para falar do Evangelho para a nossa família, para falar do Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor no trabalho, para aqueles que estão ao nosso lado estudando conosco. Todos os dias, Deus nos dá uma oportunidade. E essa é a nossa responsabilidade, testemunhar. Mas devemos saber de uma coisa: o poder para testemunhar não está em nós. Meus irmãos, quando Cristo estava prestes a ascender aos céus, em Atos capítulo 1, ele disse aos seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos de Cristo só seriam testemunhas no poder do Espírito. O mesmo acontece conosco. Nós somente testemunhamos de Cristo Jesus quando o Espírito habita em nós, e ele já habita. Se cremos em Cristo, o Espírito Santo já habita em nós. Então temos o poder e a capacidade, a força necessária para testemunhar.
Então confie nisso. Confie nisso para negar a si mesmo, para que você não tenha vergonha de falar do que aconteceu na sua vida. Peça ao Espírito Santo que dê essa força a você, se de fato você crê em Cristo. Meus irmãos, como lidar com a oposição por meio da palavra? Em primeiro lugar, clamando a Deus em confiança na palavra. Em segundo lugar, obedecendo a palavra para compartilhá-la. Nós obedecemos assim como o salmista faz e testemunhamos, compartilhamos a palavra de Deus. E em último lugar, é amando a palavra. Amando a palavra. Versículo 47 e 48 nos apresentam isso. Vejam, meus irmãos, tudo que o salmista faz, ele o faz por causa do seu amor pela palavra. Ele ama a palavra e então ele vai ter prazer. Ele ama a palavra e então ele vai meditar nela. Ele ama a palavra, então ele vai estudá-la. Vejam o versículo 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Ele terá prazer, ele vai se deleitar na palavra de Deus. Porque ele sabe que na obediência à palavra do Senhor existem muitas bênçãos. Meus irmãos, no versículo de número 2 deste salmo, o salmista diz que bem-aventurados são os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Aqueles que obedecem à palavra de Deus, eles são bem-aventurados. E lembrem-se que a bem-aventurança não significa somente felicidade. É mais do que isso. É alegria, é paz no coração, é comunhão com o Senhor. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos prazer, nós temos deleite, nós temos felicidade. Então, há grandes bênçãos na obediência aos mandamentos de Deus. E esta é uma das evidências de que alguém é salvo. Essa pessoa tem prazer na lei de Deus, prazer na obediência aos mandamentos do Senhor. Então, pense em sua vida. Você se deleita nos mandamentos de Deus? Não somente de uma forma intelectual, no seu estudo, mas você se deleita na obediência aos mandamentos de Deus? Você se alegra quando obedece ao Senhor e nega a si mesmo? Você se alegra quando você fala do Evangelho para alguém? Você se deleita ao servir o próximo? Você se deleita ao se doar para a igreja? Você se deleita ao fazer do próximo o seu superior? Vejam, o salmista encontra prazer na lei de Deus, no seu cumprimento. Isso deveria, meus irmãos, mexer conosco, porque muitas vezes o que vemos são crentes desanimados, crentes abatidos, parecem que não têm alegria em servir o Senhor. Parece que servir a igreja, servir o povo de Deus é um peso, é penoso. Não deveria ser. Deveria ser algo alegre, algo maravilhoso para nós. Servir a noiva de Cristo, da qual fazemos parte, orar por ela, gastar a vida em favor dela, deveria ser uma alegria para nós. E vejam que ele diz que ele terá prazer nos mandamentos, os quais eu amo. Vejam aqui uma relação entre aquilo em que nos deleitamos e aquilo que amamos. Um certo teólogo disse assim: onde está o nosso amor, aí está o nosso deleite. Marido, pense na sua esposa, ou esposa, pense no seu marido. Pensem quando vocês se conheceram e vocês começaram a se conhecer melhor e os sentimentos foram se aflorando e aquilo se tornou amor. Veja, você não se deleitava e ainda não se deleita na presença dele, na presença dela, é porque nós nos deleitamos naquilo que amamos. Ou seja, o nosso deleite revela o nosso amor. Você se alegra em quê? Isso revela o seu amor. Se você se alegra, se rejubila vendo, por exemplo, uma partida de futebol, porque o seu coração está ali, você ama. Se você se alegra em estar com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, é porque você os ama. O mesmo acontece com a palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós nos deleitamos na palavra, é porque nós amamos. E isso explica a nossa falta de alegria na palavra, porque amamos pouco. Porque não amamos como deveríamos. Então pense nisso, você se deleita nas orações? Isso mostra se você ama a Deus. Você se deleita na comunhão com o povo de Deus na igreja?
Isso revela se você de fato ama a igreja. Porque onde está o nosso amor, aí está o nosso deleite. Mas vejam, o versículo 48 termina. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Vejam, aqui o salmista fala que ele vai levantar as mãos para os mandamentos de Deus. Meus irmãos, aqui há duas formas de entendermos isso. A primeira delas é que o levantar das mãos está relacionado à oração. E talvez o salmista esteja pedindo para que Deus o abençoe quando ele olha para os mandamentos de Deus, para que Deus lhe dê graça, para que ele obedeça. E, mais possivelmente, isso seja uma indicação de que o salmista deseja ardentemente a palavra, porque o levantar das mãos pode estar relacionado a alguém que estende a mão para pegar algo, porque ele deseja muito. E talvez essa seja a melhor interpretação. O salmista está levantando as mãos porque ele deseja muito a palavra, porque ele respeita a palavra, porque ele tem uma reverência para com a palavra. Então, esse é o sentido. Vejam, ele ama a palavra e ele respeita, ele reverencia, ele deseja ardentemente. E ele diz: e meditarei nos teus decretos. Tudo que o salmista faz, ele faz porque ama a palavra. E ele medita nela. Meus irmãos, a meditação é uma prática esquecida também em nosso meio. Quando pensamos em meditação, logo pensamos nas religiões orientais e pensamos em esvaziar a mente, mas a meditação bíblica não é isso. Meditação bíblica não é esvaziar a mente, mas enchê-la da palavra de Deus. Eu quero lembrar vocês que a meditação é mais ou menos como o ruminar da vaca. Não sei se os irmãos sabem como a vaca rumina. A vaca ela engole o capim, ela leva o capim para uma parte do seu estômago, chamado rumen, e depois de ter engolido, ela traz de volta, talvez não seja uma ilustração muito boa para os irmãos, mas ela traz de volta o capim que estava no seu estômago e continua mastigando, 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 mastigando e volta de novo. Esta é a ideia da meditação. É você trazer de volta daquilo que já está em você, que é a palavra de Deus, e você pensar, refletir, meditar naquilo de dia e de noite. E vejam, isso é uma expressão de amor. Aquilo que amamos, meus irmãos, ocupa a nossa mente. E aqui talvez a mesma ilustração dos nossos casais aqui nos auxiliam. Quando você estava conhecendo o seu parceiro, você ficava pensando nele. Ele ocupava a sua mente. Por quê? Porque isso demonstra amor, demonstra os seus sentimentos para com alguém. A palavra de Deus é a mesma coisa. Se ela não ocupa a nossa mente, é porque nós não a amamos o suficiente. Meus irmãos, o amor para amar a palavra de Deus não está em nós. Nós só amamos a palavra e o Deus da palavra porque ele nos amou primeiro. É isso que João nos ensina. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O nosso amor é uma resposta ao amor de Deus. O grande amor que Deus teve ao enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. No Evangelho de João, Cristo diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, de modo que todo aquele que crê nesse grande amor sacrificado na cruz do Calvário tenha vida eterna. Deus nos amou de tal maneira que ele entregou o seu Filho. Meus irmãos, e o nosso amor para com Deus e para com a sua palavra é uma resposta a este amor. Confiemos nisso. O nosso amor é uma resposta ao amor de Deus. Nós conseguimos amar porque Deus nos amou primeiro. Então, confiando nisso, meus irmãos, é que nós podemos lidar com a oposição, com os insultos, com os escárnios, com a perseguição. Quero terminar aqui lembrando vocês como lidar com a oposição por meio da palavra. Em primeiro lugar, é clamando a Deus em confiança na palavra. Em segundo lugar, é obedecendo a palavra para compartilhá-la, para testemunhar. Em terceiro lugar, é amando a palavra de Deus. Queridos, a palavra é o meio pelo qual enfrentamos a oposição. Se nós quisermos encontrar força, sustento e vida em meio às dificuldades, nós temos que ir para a palavra de Deus. A vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não é um passaporte
direto, um cheque em branco, direto para o céu, para uma vida cheia de luxos, uma vida cheia de coisas boas. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida conturbada, cheia de obstáculos, cheia de oposição. Nós temos vários inimigos: o mundo, Satanás, os seus seguidores, a nossa própria carne. Cristo disse: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Meus irmãos, não temos como nos esquivar da oposição se somos fiéis. Uma das maneiras de evitar conflito e oposição é não sermos fiéis. Paulo disse: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É um fato, é uma verdade. E você precisa estar pronto para lidar com a oposição, com a perseguição que virá, que virá. Então reflita acerca da sua fidelidade ao Senhor, quanto à sua obediência e quanto ao seu testemunho. Não tenha vergonha de falar de Cristo. Não tenha. Fale acerca do que aconteceu com você. Fale para as pessoas o que aconteceu na sua vida, como a palavra de Deus transformou a sua vida e pode transformar até o mais duro coração. E você, meu irmão, receberá naquele último dia as palavras do grande Salvador para que você entre no reino eterno que está preparado antes da fundação do mundo. Meus irmãos, até que Cristo volte, que sejamos fiéis a Ele, testemunhando daquilo que Ele fez em nossa vida e pode fazer na vida de outros também. Que Deus nos abençoe.